em Efésios capítulo 6. E se você prestou atenção na letra desse cântico, você vai precisar muito para o texto de Efésios 6, versículos 10, 11 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando você passa para pensar no livro de Efésios assim de forma mais ampla e abrangente, você se lembrar bem, você vai ver que nós começamos lá no capítulo 1, Deus falando, a palavra nos mostrando um Deus eterno, a obra da escolha, a obra de Cristo, do Espírito. Passamos pelo capítulo 2, Deus falando da formação do seu novo povo, da sua família, da ação daquilo que Cristo fez por nós, da graça que nos salva. Vimos caminhando e encontramos aquilo que o Senhor requer de nós, como cheios do Espírito, submissos, marido e esposa, pais e filhos, servos e patrões. E agora o apóstolo começa esse texto no versículo 10 dizendo: quanto ao mais. Parece que Paulo, ele, depois de mostrar tudo isso, falar dessa organização do povo de Deus, agora ele vem falar de uma realidade espiritual que nós muitas vezes nós não paramos para refletir nela. Meus irmãos, mesmo sabendo que Jesus venceu o inimigo na cruz, nós sabemos disso. Nós lemos o texto de Lucas 4, quando Jesus foi levado ao deserto e lá foi tentado, e o texto de Lucas diz que ele foi tentado em todas as coisas. A gente tem aqueles quatro relatos da tentação, mas o texto diz que Jesus já estava sendo tentado durante o tempo que ele ficou no deserto, e ele vence aquela tentação. E Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus venceu o inimigo na cruz. A derrota de Satanás foi na cruz. O que nós às vezes não entendemos é que Satanás, apesar de ele ter sido derrotado na cruz, a Bíblia vem mostrando, não só nos evangelhos, que muita gente pensa que essa ação demoníaca foi somente durante o tempo do ministério de Jesus. Isso não é verdade, porque nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar nas cartas muitas referências a essa ação maligna. E quando nós entendemos que ele foi derrotado na cruz, mas ele só será verdadeiramente aprisionado na volta de Cristo. Nesse intervalo entre ressurreição e ascensão de Cristo e a volta de Cristo, nós vivemos essa realidade que nós encontramos aqui nessa parte do livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10, principalmente até o versículo de número 17. É onde concentra essa parte. O que nós precisamos de entender aqui nesse texto, nós vamos ficar com esses 3 primeiros versículos, é que há uma realidade de uma batalha espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos de ter esse entendimento. Há uma realidade. Infelizmente, nós encontramos 2 problemas sérios com relação
à batalha espiritual que se encontra aqui. O primeiro delas é aquela visão, aquele pensamento de não acreditar na realidade dessa batalha, ou não acreditar na existência do inimigo. Esse é o primeiro problema. O problema é que eu convivi com ele durante muito tempo na minha vida, e eu não entendia, achava que isso era bobagem, que isso não existia, até que eu resolvi ler a palavra e descobri que eu só podia estar errado porque a quantidade de referências a inimigos espirituais na Bíblia é muito grande. Então, a primeira coisa que nós precisamos de tomar cuidado é com achar que não existe uma vida espiritual e que nós não estamos enfrentando problemas e batalhas nessa vida espiritual. Eu sou convertido, o Espírito Santo está em mim, então isso não existe. O texto joga isso por terra, porque o texto diz que nós vivemos uma batalha espiritual. O outro erro muito comum, e que também é um problema, é quando nós achamos que o inimigo é tão poderoso que Jesus enfrenta uma batalha com ele. É como se no mundo existisse dois reinos, um reino do bem e um reino do mal. O reino do bem combatendo o reino do mal. O reino do bem enfrentando um rei mau. É aquela visão que você muitas vezes vê nos desenhos animados, né? Que você vê um anjinho bom lutando contra um anjinho mau. E muitas vezes no desenho animado o anjinho mau vence. Meus irmãos, esse é o outro erro. Não existe dois reinos, um reino do bem e o reino do mal. Existe um reino, só existe um rei, e esse rei tem nome, Jesus. Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é o Senhor de tudo que foi criado, inclusive Ele é Senhor dos espíritos decaídos que nós chamamos eles de demônios, ou diabo, o nome que você queira dar. Ou seja, esse erro é um problema. Por quê? Porque quando você tem essa visão de dois reinos, você está diminuindo o reino do Senhor e está dando força a um reino que não existe. Esse erro procede muito daquele versículo lá de Lucas 4, ou de Mateus 4, aonde Jesus oferece os reinos, ou Jesus não, Satanás oferece os reinos para Jesus e diz que os reinos eram dele. Na verdade, ele estava mentindo, porque ele não é dono de reino nenhum, ele não é rei, o único rei é o Senhor Jesus. Outra questão séria que nós encontramos é com relação ao poder de Satanás. Ele é limitado, apesar de que o texto diz claramente: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o texto diz que a nossa luta é contra ele, e aí nós precisamos de entender uma coisa. Ele não é mais poderoso do que Jesus, mas ele tem poder. Ele tem poder. Por isso, o texto vai nos mostrar que nossa participação nessa batalha é com o revestimento que nós devemos fazer na nossa vida e devemos ficar firmes. A batalha ela traz duas questões sérias. A primeira é que a força que age é a força de Cristo. É o poder de Cristo. E a nossa contrapartida não é você lutar com as suas forças, mas é você se revestir do poder de Cristo.
E aqui, nesse versículo, quando ele diz, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A força desse seu poder que está aqui, é aquele poder que ressuscitou Jesus. Quando nós encontramos na Bíblia que Jesus foi ressuscitado, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, é esse poder que se encontra aqui. E nós precisamos de entender algumas coisas relacionadas com isso. Primeira coisa é que tem 3 características dessa batalha, que você precisa de ter consciência dela. Primeiro, que os demônios são poderosos. Os demônios são poderosos. O texto é claro ao mostrar que nós temos uma luta contra eles, que eles são principados e são dominadores desse mundo tenebroso, eles são poderosos. Nós precisamos de entender isso. Demônio tem poder. A gente vê isso nos livros, nas cartas, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele fazia e faz coisas tremendas, que até mesmo nós duvidamos, mas o demônio tem poder. Nós não podemos fugir dessa realidade. A segunda questão é que eles são malignos. O texto diz isso quando ele diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o inimigo, ele arma ciladas. Nós precisamos de entender que ele é astuto. Então, quando nós paramos para pensar em batalha espiritual, você tem que pensar que você vive num mundo espiritual, que existe um mundo espiritual, e que dentro desse mundo espiritual, o seu combate não é contra a carne, mas é um combate contra espíritos que são poderosos, espíritos que são malignos e espíritos que são astutos. Ou seja, eles são astutos. O que isso quer nos dizer? É que você não está lidando com alguém que joga de maneira limpa. O inimigo é astuto. Ele vem para nos enganar. Aí você vai lembrar de diversos textos bíblicos, aonde você vai ver que a Bíblia diz que ele se faz passar por anjo de luz, ele se faz passar como um pregador, vamos dizer, crente, ele se faz passar por alguém que te transmite confiança. Ou seja, o inimigo nunca chega perto de você se apresentando como inimigo. Porque se ele chegar perto de você se apresentando como inimigo, você vai fugir dele. Ele não se apresenta como inimigo. Ele se apresenta como amigo. Então, 3 coisas relacionadas com ele, 3 características dessa batalha. Você está enfrentando um inimigo poderoso, você enfrenta um inimigo que é maligno, é mau, e você enfrenta um inimigo que é astuto. Esse é o inimigo. 2 exortações que o texto coloca para nós. Primeiro, é que você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa é uma exortação geral, uma exortação generalizada, ou seja, para todos nós. Você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A outra exortação é a exortação pessoal e mais prática, mais individual, quando ele diz que você deve se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Ou seja, você tem que se revestir da armadura de Deus. É uma questão pessoal sua. É necessário que você se revista dessa armadura de Deus. E o texto, meus irmãos, vai nos mostrar que depois disso ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, forças espirituais, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo.
Aqui nós encontramos uma questão que muitos pensam que esse texto se refere a governos do mundo, instituições governamentais e sistemas de governo, porque essa palavra aqui, principados e potestades, também é usada, por exemplo, lá em Romanos capítulo 13, quando o Senhor diz que nós devemos nos submeter às autoridades. A palavra está lá também. Mas, na verdade, meus irmãos, isso aqui não se refere a governos do mundo. Não é isso, porque ele vai afirmar que são dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A batalha é nas regiões celestes. É fora dessa visão nossa de corpo e carne. É fora disso. Então, quando nós deparamos com esse texto, nós precisamos de entender algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, é que o poder para enfrentar o inimigo não é um poder nosso. Infelizmente, você encontra hoje muita gente afirmando ou dizendo, porque eu tenho poder. Nós não temos poder para enfrentar o inimigo, meus irmãos. O poder é do Senhor. O poder é do Senhor Jesus. Ele é o único. O reino é único, é o reino do Senhor. Ele é que domina sobre este reino. Todos estão sujeitos ao Senhor. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés do Senhor. O Senhor domina sobre todas as coisas. Então o poder não é nosso. A batalha nós participamos dela. Como que nós participamos? Quando nós, como cristãos, ficamos firmes e nos revestirmos da armadura que nós vamos ver semana que vem. Então, esse texto traz para nós algumas questões práticas que nós devemos aplicar na nossa vida. Primeiro é o seguinte: você precisa de conhecer e saber que você vive uma batalha espiritual. Dia a dia, isso é uma realidade. O que acontece conosco é que muitas das vezes nós vivemos de forma negligente e não entendemos que nós vivemos um problema de uma batalha espiritual no nosso dia a dia. Nós levamos todas as coisas de forma muito superficial. Quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, esse texto se refere a um cidadão que foi disciplinado na igreja de Corinto, e Paulo diz à igreja que a igreja devia perdoar aquele homem, e lá no versículo 11, o texto bíblico diz que Satanás poderia alcançar vantagem sobre eles, e o texto bíblico vai dizer que nós sabemos ou conhecemos os desígnios de Satanás. Um erro muito sério que nós cometemos como igreja é não conhecer os desígnios de Satanás. O que Satanás quer? O que Satanás quer com você, com a sua vida? Você pode achar que não, eu sou crente, eu tenho Jesus no meu coração, o diabo não vai fazer nada comigo. Meu irmão, não pensa isso. Não pensa isso. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos uma guerra. O inimigo, ele é astuto e ele quer, por todos os meios, te desviar dos caminhos do Senhor. Ele vai oferecer para você muita coisa, para que você caia na sua fé, para que você se afaste dos caminhos do Senhor. E se você for pensar, as ofertas malignas, elas estão aí por todos os lados. Então nós temos que entender qual o desígnio dele. O que ele quer? Ele quer roubar a sua fé.
quer roubar sua comunhão com o Pai, quer trazer confusão para dentro da sua casa, quer trazer problema entre você e uma outra pessoa qualquer, quer trazer discórdia. Todas as vezes que essas coisas se apresentam a nós, nós precisamos de entender, isso é artimanha do inimigo. E devemos sim nos proteger contra isso. Então, de forma prática, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós vamos ver isso a partir do versículo 13, que ele vai colocar que armadura é essa. Como que nós podemos nos revestir dela? Então, nós precisamos de buscar o conhecimento. Nós temos que afastar de tudo aquilo que o diabo gosta. E o que o diabo gosta é do pecado. Toda vez que você comete pecado, principalmente de forma deliberada, você está dando oportunidade ao inimigo. Se você lembrar, né, das cartas de João, você vai ver que as cartas vão dizer que o inimigo anda ao nosso derredor. Nós vamos encontrar muitas passagens na Bíblia mostrando a ação dele, e quando você para pensar nisso, você tem que parar, refletir, pensar na sua vida e tentar descobrir aonde ele está agindo. Por quê? O que ele quer? E pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me ajude a entender, me ajude a ver. E interessante que Paulo, ele faz questão de deixar este assunto para o final do livro. É a última parte do livro. Ele faz questão de deixar isso como uma exortação para que você entenda que você enfrenta uma luta, que você enfrenta uma batalha. Então nós precisamos de, já concluindo, nós precisamos de entender que essa batalha espiritual ela é uma realidade. Não adianta nós ficarmos assim, porque o diabo não existe. O fato de você achar que ele não existe, não isenta você da verdade, de que ele existe. O fato de você achar que ele não te ataca, não tira a verdade da Bíblia de que ele ataca. O fato de você achar que você tem poder para enfrentá-lo, já é uma grande bobagem, porque o texto diz que você deve se revestir do poder do Senhor. Você deve se manter firme na força do poder do Senhor. Nós vamos ver isso, porque nós precisamos de entender, o poder é do Senhor, não é nosso. Então, nós precisamos de abrir os nossos olhos. Infelizmente, nós ocidentais temos muita dificuldade de aceitação deste mundo espiritual que a Bíblia cita. Os orientais, eles têm mais facilidade de aceitação disso, mas nós temos dificuldade. A nossa ideia é de que isso não existe, de que isso é bobagem, de que isso é coisa de gente inculta. Meus irmãos, a Bíblia não falha. A Bíblia não falha. Se a palavra do Senhor está dizendo que nós enfrentamos principados e potestades, aqui nesse principados e potestades nós vamos encontrar diversas linhas de pensamento. A linha majoritária é de que está falando de escala de ação ou de submissão, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade. Não deixe que a sua vida espiritual, sua vida cristã, negligencie o entendimento de que você precisa estar diariamente buscando ao Senhor, clamando pelas misericórdias do Senhor, para que o Senhor retire, para que o Senhor não deixe que você caia numa cilada. Ele anda ao nosso derredor, isso é Bíblia. Não temos como fugir dessa realidade. Alguém pode dizer assim, mas eu não quero saber, eu não quero nem saber falar nisso. Meus irmãos, isso não nos isenta e não nos tira da batalha. Não tira. É aquela velha história da avestruz, né, que para fugir do perigo ela enfia a cabeça na areia e larga o corpo todo de fora. Até parece que ela fugiu, né? Ela não está vendo, mas a situação, o perigo continua ao redor dela. Nós não podemos fazer isso. Nós temos, sim, de entender, buscar, pedir ao Senhor que nos oriente, pedir ao Senhor que nos mostre, ficar atento às coisas que acontecem ao nosso derredor, ficar atento às propostas que podem vir a nós, porque pode ser uma cilada. Entender que Ele age como alguém que aos nossos olhos parece bom, porque Ele engana, Ele tem poder e Ele realmente é maligno, conforme o texto diz, Ele é mau, Ele é maligno. Então, fica aqui para nós nessa noite. A batalha espiritual, ela existe. Ela não é uma coisa filosófica, não é um pensamento qualquer de qualquer um, é um texto bíblico, ela existe, ela é real. E nós precisamos de estar confiados no poder do Senhor e pedir ao Senhor que esteja realmente abrindo os nossos olhos para que nós possamos entender o que o inimigo tem feito contra nós. Que o Senhor esteja nos abençoando. E na próxima semana não, mas na outra nós já vamos entrar nessa armadura, aquilo que o Senhor coloca para nós, que nós devemos ter para enfrentar essa batalha que é real nas nossas vidas. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, ó Pai, lhe agradecer por estarmos na Tua casa, por estarmos aprendendo da Tua palavra. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus de poder e o Senhor é o nosso general, nós lutamos, é com o Senhor e o Senhor é que nos garante a nossa vitória. Sabemos, ó Pai, que temos enfrentado e enfrentaremos enquanto estivermos neste mundo, o inimigo, este verdadeiramente é aquele que combate conosco e nós precisamos, ó Pai, de caminhar diante do Teu poder, diante do Senhor e sabendo, ó Pai, que no Senhor nós somos sempre vitoriosos. Por isso, ó Pai, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração. Não permitas que venhamos a negligenciar essa batalha que nós vivemos, mas que possamos olhar e perceber aonde o inimigo tem nos atacado e buscar no Senhor a nossa força, buscar no Senhor aquele poder que pode nos manter firmes nos Teus caminhos. Leva para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja com cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.